Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar do movimento cosplay. E você conhece? Já ouviu falar? Nosso entrevistado é o vereador Jean Madeira, do PRB. Bem-vindo ao programa, vereador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol, todos os amigos ouvintes, e todos os que participam conosco aqui do Sala de Visitas pela TV Câmara. Muito obrigada. E a convite do vereador, eu recebo o Henrique Iata, um dos líderes do movimento cosplay em São Paulo. Seja bem-vindo ao programa, Iata. Obrigado. Iata, para começar o programa, acho importante você explicar, para quem está assistindo, para o nosso público, o que é o movimento cosplay, para quem não conhece. Então, o movimento cosplay, na verdade, assim, muita gente confunde com a parte de se fantasiar, mas na verdade seria próximo disso, porém não usando o termo fantasiar, que o pessoal leva pelo pejorativo, Então seria mais assim, a pessoa se caracteriza do personagem que ela gosta, só que ao invés de só uma roupa, a pessoa vai lá e faz o mais perfeito possível, entra no personagem como se estivesse atuando. Então assim, é um jeito da pessoa se divertir e se desligar dos problemas por um tempinho, assim. Então o que o cosplayer faz é isso, é um hobby, a gente pode dizer assim? Sim, para muitos é um hobby, mas tem gente que trabalha com isso hoje. E como que funciona o trabalho com esse mundo? Então, tem os cosmakers, tem o pessoal de cosplay profissional, mas que não é cosmaker, que é só para participar de concursos. Os concursos estão se profissionalizando tanto que tem alguns que dão viagem para o Japão, que dão, tipo, 2.000, 5.000 de prêmio. Então, assim, depende de qual seja o concurso. Às vezes tem uns que, assim, a pessoa acaba se dedicando mais até do que o normal, assim. E, vereador, esse movimento ele surgiu no exterior, mas cada vez ele tem mais adeptos aqui no Brasil, em São Paulo. E é uma manifestação cultural muito legítima e também muito ligada às novas gerações. É importante essa diversidade, na sua opinião? Olha, Carol, todo esse trabalho tem que ter apoio do governo, em todas as esferas, seja no executivo ou no legislativo. Aqui em São Paulo é realizado o Anima Friends. Iata esteve conosco também, eu estive participando. Mais de 120 mil jovens no Campo de Marte. Então, milhares e milhares de cosplayers, não apenas os cosplayers, porque nesse encontro nós temos os gamers, que são os jovens que gostam de jogos, a galera do RPG, o Sword Player, que é muito legal, que é a batalha campal, que é muito utilizado nos parques do Ibirapuera e nos parques que nós temos espalhado aqui na capital. Então, você deve valorizar, apoiar, incentivar. É sadia, é um local onde eu frequento com a minha esposa, com a minha filha. Muitos pais vão acompanhando seus filhos. Então, compete sim ao poder executivo e legislativo fazer o seu papel. E a gente está procurando incentivar, apoiar, para que possamos cada vez mais avançar e fazer com que chegue nas escolas, para que as crianças possam ter o conhecimento. Como o Iata falou, vai além de uma fantasia. Eu gosto muito, eu curto de montão, vida longa e próspera. Sempre. Então, tenho meu apoio, tenho meu aval e eu vou estar sempre participando desses encontros. E, vereador, por esse motivo o senhor elaborou 2 projetos de lei que acabam enaltecendo e valorizam esse movimento. Queria que o senhor explicasse. Então, muitas pessoas não compreendiam, pensavam que era um bando de desocupados, que eles já ouviram isso muito, jovens que não tinham o que fazer, esses nerds, é assim que eles eram tratados, que se juntavam, não tinham o que fazer. E não é verdade. Nós temos grandes profissionais, cosplayers que são advogados, médicos, professores, enfim, são profissionais, mas o hobby, como você aqui bem citou, o hobby deles é se caracterizar e ir para encontros. Então, nós demos entrada no projeto de lei, que é a 252, de 2014, que transforma o cosplay numa manifestação cultural, dando oportunidade para que grupos organizados, como o do Iata e como de tantos outros que existem na capital, possam também fazer seus projetos usando a Lei Rouanet, que possa ser incentivado através do ISS ou no Estado através do ICMS. O importante é gerar oportunidade e reconhecer que não são um bando de desocupados. Quero frisar isso. São jovens que estão curtindo. Assim como foi liberado um período, rolezinho, onde o pessoal gosta de curtir, eles também curtem se caracterizar. Eu sou fã do Batman, O Batman daquele... Eu estou doido para ver o filme. Mas vale a pena. E a 253, de 2014, foi logo em seguida, que é a Semana Cosplay, para que então, dentro da estrutura da prefeitura, nós possamos realizar essa grande semana para que todo mundo possa conhecer, principalmente as crianças da rede pública, e entender o que é ser um cosplay ou a cultura nerd em si.
E, Henrique, quais são os seus personagens preferidos? Você já está mostrando um deles, né? Sim, o Mario Bros. Exatamente. Ele faz parte, mas ele não está no topo, isso que é mais curioso, né? Olha só. Na verdade, o Sonic, que é o rival antigo dele, que agora eles estão parceiros nos jogos, por serem de empresas diferentes, assim, ele era o meu primeiro lugar, porque ele é mais rápido e tal. Só que o Mario acabou sendo mais a ver, porque ele é parecido com meu pai e aí agora é parecido comigo também. Então, baixinho, gordinho, de bigode. E isso acabou meio que levando também pro lado do meu trabalho. Então, os meus personagens favoritos acabam sendo mais de jogos e de séries japonesas. Né? Então, assim, fica difícil de eu escolher, tipo, um Kamen Rider, um Ultraman, ou até um Super-Homem e um Batman. Na verdade, eu prefiro mais o Batman dentre os dois. Mas, assim, por exemplo, se for pegar de outras séries e tal, então vai ter uma infinidade de personagens. Aí eu não poderia falar tudo em menos de 5, 10 horas. É bem difícil. Bastante. É que desde criança, né? Então... Isso que eu ia perguntar, quando que você entrou, né, para esse movimento cosplay? Quando que tudo isso começou? Essa é uma coisa engraçada, porque a época em que eu comecei mesmo, era o meu pai que me incentivava, né? Então, me vesti de Jaspion quando eu tinha meus 4, 5 anos de idade. E a gente foi num evento de RPG porque ele queria me incentivar a entrar nesse mundo. Eu acabei gostando, aí eu jogava Magic em alguns lugares, aí depois lançaram Pokémon, aí começou a ter os jogos de cartas. E aí eu comecei a entrar na parte de videogames, jogos de cartas, o RPG Live Action, seria tipo a Batalha Campal, né? Sim. Que, assim, tem as regras tudo mais, assim, não é só sair batendo também. Então eu meio que faço parte de um pouco de cada área dessa cultura no geral. Né? Então fica meio difícil de eu realmente escolher algo, assim. O vereador até citou que muita gente acaba falando que os cosplayers são desocupados. Você enfrentou muito preconceito por ser um cosplayer? Sim, principalmente assim, de família e de pessoas que não fazem parte dessa área. Mas aí, aos poucos, foram aprendendo o que é, né? Tipo, a gente tendo paciência, a gente explica e o pessoal começa a entender. Geralmente falam, você vai se fantasiar de personagem tal, você vai fazer não sei o quê. Sou infantil. Só que, assim, muitas vezes eu fazia personagens que não eram para o público infantil ou adolescente. Então aí o pessoal começava a falar, pera, mas isso aqui não é para criança, por que você está se vestindo assim? Aí eu falei, porque é um personagem que eu gosto. Isso é o cosplay, a gente se vestir do jeito que a gente gosta. Tipo, eu gosto de Mario, vou me vestir de Mario. Se eu gosto da Tartaruga Ninja, eu vou lá fazer aquela roupa de espuma, colocar armadura, um casco feito de resina e tal. Dá trabalho, hein? É trabalhoso e por isso que tem muita gente que vive disso agora. Então, assim, aí entra aquela questão, né? Tipo, tem gente que trabalha e tem gente que usa só como hobby. Alguns começam no hobby e vão pro trabalho, outros começam trabalhando com isso sem saber o que é e depois acabam gostando e indo pro hobby. Então, né, são várias vertentes que podem ser usadas no cosplay, né? Então, meio que é um mundo muito maior do que a gente imagina. O senhor vereador já citou aí que é muito fã do Batman, né? Há quanto tempo você começou a admirar esse mundo dos cosplayers? Bom, olha só, eu sempre fui eu sou uma eterna criança. Eu sou de 77, tenho 39 anos de idade, são década de 80, Rede Manchete, Jaspion, Jiraiya, Giban, Flashman, Changeman. Eu acho que a galera, todo mundo que me acompanha agora, quem é que um dia, nunca brincando, não deu um pulo para cima e colocou a mão aqui assim, ó, para virar o Jaspion? Quem é que nunca colocou a mão e fez o sucessor de toda a cura e gritou Jiraiya? Eu tenho certeza que amarravam uma capa, uma toalha da mãe no pescoço e saíam voando, treparam em cima de coqueiro e disseram que era o Homem-Aranha e se arrebentaram todo. Isso é ter infância. Hoje, as nossas crianças, infelizmente, estão vivendo um mundo muito quadrado, retangular, que é do smartphone. Tem que se divertir um pouco. E eu sempre estive ligado a desenhos. Lógico que eu sou do período do Atari, do CCE. Você lembra disso? Eu ainda tenho os meus. Ainda tem. Onde a minha vida era ir na casa do Jason, que era o meu amigo, que ele era o único que tinha um videogame. E eram dois pedacinhos de duas barrinhas e uma bolinha que fazia pem. E você tinha que ir aqui e fazer pem. E passávamos horas jogando aquilo. River Raid, enfim. E dentro de mim, eu sempre carreguei isso. Tanto que agora, quando teve o lançamento do Star Wars, gente, eu fui na pré-estreia com todo mundo. Uma coisa de doido, com a minha camiseta. Eu tenho a coleção, porque é uma cultura sadia, vale a pena. E não apenas isso, para você compreender, por exemplo, o Star Wars, você tem que ter uma mente criativa, você tem que ter uma mente evoluída, senão você não entende. Isso vale a pena. É um local, você disse que seu pai te levava. Sim. Eu acho importantíssimo o pai incentivar. Quando há incentivo do pai, então fica até melhor o diálogo, fica até melhor a convivência e estimula muito mais a criança. E, Henrique, ele citou o seu pai até, né? Sim.
O seu pai te incentivou no começo, como que ele vê hoje você como um cosplayer? Às vezes ele sente um pouco de medo, né? Mas é aquela coisa, por causa da época dele tinha muitos preconceitos, aí ele foi criado, né? Tipo, todo mundo tinha medo, se é ator, então aí já vinha aquela imagem de é drogado, é gay, um monte de coisa assim. Sempre tem um certo preconceito, dependendo até de onde vem a família, às vezes é maior, mais forte o negócio. E aí o meu pai, ele é árabe, minha mãe é japonesa, então já ficou um choque de gerações ali, né? Mas assim, hoje ele vê que eu uso tanto para trabalho quanto para hobby, e eu consigo me ver bem nisso, né? Tipo, eu não fico bitolado em algo assim, né? E depois, tipo, fico longe do mundo. Não, isso aí me ajuda a entender melhor o mundo. Então ele fala que é melhor eu continuar com isso, mesmo não sendo bem o jeito que ele queria que eu tivesse entrado nisso. Que, assim, por exemplo, eu sou colecionador e ele que me incentivou nisso. Tudo começou justamente com Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas e outras séries antigas, né? Então, meio que faz parte, né? Então ele começou a aceitar mais agora do que no começo, né? Primeiro ele me levou para o mundo nerd, aí eu entrei pro cosplay, ele ficou meio esquisito, depois ele entendeu, aí tá melhorando agora. Aliás, explica pra gente rapidinho, tem muita gente que acaba confundindo os cosplayers com os geeks, com os nerds, são bem diferentes, né? Na verdade, isso é uma coisa curiosa, porque todos fazem parte de quase que um mesmo universo, porém é como se fosse, a Marvel, né? Marvel e DC, o pessoal briga tanto, mas são dois grupos de heróis de empresas diferentes. É quase a mesma coisa se for pensar o geek, o nerd, o otaku, o cosplayer. Na verdade, você pode ser todos, ou você pode ser um ou outro, ou alguns. Né? Porque, assim, eles não são uma parte de preconceito, é a parte do anti-preconceito, se for ver por esse lado. Porque o nerd, ele é aquele cara que gosta de jogo de carta, videogame, etc. O geek, ele é aquele que gosta de games, de eventos e tal. O otaku é o que curte cultura japonesa no modo nerd. Então, faz parte um pouco um do outro, né? Então, assim, tem as diferenças, mas eles são grupos que se dão bem. Interligados. Né? Basicamente. E para encerrar, infelizmente, a gente tem que encerrar esse bloco. Como que está aqui na cidade de São Paulo, né, o movimento cosplay? O que falta para vocês? Bom, como cresceu muito nos últimos 20, 25 anos, acho que realmente o que falta agora é realmente a parte dos projetos de lei aqui, do vereador, o apoio mesmo, assim, também de vários outros, por exemplo, secretarias, assim, de cultura, secretaria de esportes, todas as que, né, podem agregar em alguma coisa, porque o cosplay não é apenas uma fantasia. Tem gente que faz jogo de futebol, até um esporte exclusivo para cosplayers, então é uma coisa que está crescendo bastante e que eu acho que vai crescer bem mais. E passa os seus contatos para quem se interessou pelo movimento? Sim. Bom, tem o blog Jam Station, né, jam-station.com, e tem o meu canal no YouTube, onde eu falo bastante sobre essas culturas e algumas coisas engraçadas também, né, que é o Yatalog, que é youtube.com/yatalog. Muito obrigada pela participação e o vereador Jean Madeira continua aqui conosco no Sala de Visitas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.